É usucapião incomum, famosa usucapião extraordinária, que não é o termo extraordinário da gramática, né? Porque quando a gente fala na gramática, nossa, que extraordinário, como é muito bom, como é excelente, está dizendo assim. A usucapião extraordinária é usucapião incomum, incomum. Por isso que o prazo dela é lá em cima, 15 anos. 15 anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta, com vontade de ser dono e exclusiva. Quando nós trabalhamos a usucapião extraordinária, nós vamos trabalhar o prazo mais longo, o prazo mais extenso. E quanto mais prazo, presta atenção que isso daqui agora vai facilitar o seu dia a dia. Quanto mais prazo de posse o cliente tem sobre o imóvel, menos requisitos o Código Civil exige. Então, o Código Civil colocou prazo, 15 anos. Olha o tamanho desse prazo, é o maior que temos. Ele vai falar assim, você vai precisar de menos coisas. E a usucapião extraordinária está no artigo 1238 do Código Civil. E lá, ele não exige justo título e boa-fé. O que é o justo título, professor? Vamos falar aqui vulgar. O exemplo, o contrato de gaveta. Ele perdeu o contrato de gaveta. Ele perdeu o recibo que ele pagou. E boa-fé. Professor, não consigo entender essa história de justo título e boa-fé. Justo título é o documento que ele tem em mãos para demonstrar que ele comprou aquela posse, que ele herdou aquela posse. Então, a usucapião extraordinária em comum é aquela que vai exigir menos coisas, mas o prazo é lá em cima. Só que, querido aluno, querida aluna, o próprio parágrafo único do 1238, ele fala assim, o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual. Então, o abençoado, olha só, do cliente, ele mora no imóvel. Além de ser bom de provar, porque fica mais fácil provar. Você tem foto, você tem vizinho, você tem o Google Earth. Pega lá as fotos antigas do Google Earth, de 10 anos atrás, está lá a casinha dele, mostra ele construindo a casa. Ele tem o carnezinho do IPTU, que às vezes está até no nome dele já. Olha que prova boa de posse. E ele mora. Além de ficar mais fácil de você encaixar a história posse, o fato posse, você reduziu o prazo dele de 15 para 10 anos. Professor, só que acontece o seguinte, o cliente comprou esse imóvel faz 7 anos. 7. Ele mora lá faz 7 anos. Mas a pessoa que ele comprou fazia 10. Eu somo, professor, 10 com 7? Sim! Você vai somar o tempo anterior. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, quando for herança, contanto que todos sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, que é ordinária, com justo título e boa-fé.